Então, essa aula será sobre, eu vou falar sobre o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Então, vou dar uma introdução, falar um pouquinho sobre a doença. A gente já falou sobre alguns desses conceitos, teoria gene-a-gene, a interferência dos patógenos, desenvolvimento, vou falar sobre o ciclo das relações, e aí desmembrar os subprocessos envolvendo as etapas que compõem o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que são a sobrevivência, as subetapas da sobrevivência, da disseminação, infecção, colonização, reprodução, e aí eu termino a aula com as considerações finais. Quando a gente fala de doença, a gente já adicionou, apontou que doença é fruto de uma interação entre três componentes principais, onde, obviamente, a gente não pode esquecer dos principais protagonistas, que seriam o hospedeiro e o patógeno. E é claro que para essa interação entre hospedeiro e patógeno, quando a gente falou de histórico, a gente discutiu muito sobre esse envolvimento entre esses três componentes. A gente sabe que o quão drástico será o desenvolvimento dessa doença vai ser decorrente do nível de interação, de favorabilidade, onde você tem um hospedeiro suscetível, um patógeno que seja agressivo ou virulento, que possua genes capazes, que permita com que ele consiga infectar o tecido dessa planta, estabelecer uma relação parasitária e provocar um desequilíbrio, uma relação desequilibrada, desarmônica entre o hospedeiro, com o patógeno, e um ambiente que seja favorável. Esse seria o que a gente chama do clássico que a gente chama de conceito de doença, que é o triângulo das relações patógeno-hospedeiro. Mas, modernamente, a gente não pode deixar de esquecer e representar outros componentes que também estariam dentro desse grupo, que seriam responsáveis por essa interação, por essa favorabilidade a essa interação, que seria o homem, os profissionais, os técnicos no campo que podem favorecer ou desfavorecer essa interação, de acordo com a implementação de medidas de cultivo, as técnicas de cultivo que possam estar atuando no favorecimento ou desfavorecimento, seria o quarto fator. O quinto fator é que a gente colocou o tempo, à medida que vai passando o tempo, existem algumas epidemias que com o tempo elas se ampliam, graças a essa atividade de cultivo que favoreça o desenvolvimento, e com o tempo ela pode se ampliar. Um terceiro componente seria o vetor, um sexto componente, seria o vetor, que pode auxiliar nos processos de disseminação, de coletar o inóculo numa fonte de sobrevivência e colocar em contato esse inóculo inicial com o tecido sadio. E aí essas interações entre patógeno, hospedeiro, ambiente, o homem, o tempo e o vetor, eles vão explicar, na verdade, a quantidade de doença. Então, essa quantidade de doença aqui, a gente vai ver nas aulas de epidemiologia, que a gente tem várias estratégias, usando imagens, usando quantificações através de escalas diagramáticas, usando os índices de doenças, incidência e severidade, que seriam as medidas mais clássicas de quantificação. Elas auxiliarão a gente ter uma visualização sobre essa quantidade de doença e o quão grave está sendo a epidemia. E é claro que essas epidemias, elas são moduladas por alguns conceitos que são importantes. Os conceitos que eu vou apresentar aqui agora são os conceitos baseados na publicação de Andrivon, em 1993, uma publicação da Fight Pathology, que ele conceitua o que é agressividade, patogenicidade, virulência, Então, a agressividade seria uma medida quantitativa, então são um valor que representa a quantidade de doenças. Então, ele é um valor que pode ser maior ou menor, dependendo da interação planta-patógeno, dependendo do patossistema que você está considerando. A virulência é um conceito já qualitativo, Então, um patógeno, ele pode conter genes que podem favorecer o desenvolvimento de
genes que possam favorecer a infecção e causar essa doença. Um patógeno virulento, né, não tem nada a ver com a relação de vírus, na verdade ele possui um gene, né, um patógeno que eu estou querendo considerar pode ser um fungo, uma bactéria, um vírus, um nematóide, qualquer um desses grupos, molicutes e todas as outras subcategorias que nós temos de fitopatógenos, eles possuem genes que permitem uma interação com o hospedeiro. Então, ele ou é uma característica que a gente chama qualitativa, de sim ou não. Ou ele é capaz, ou ele não é capaz. Lembrando que existem alguns patógenos, né, que são amplamente conhecidos, em que, às vezes, durante o processo de infecção, ou na lavoura, ou no ecossistema, no sistema agrícola, eles perdem esse gene de virulência e eles se tornam avirulentos. Então, é um conceito relacionado ao patógeno. E a patogenicidade é o resultado dessa expressão da interação desses genes de virulência com o hospedeiro. E aí, quando você tem todo esse conjunto de interação que favorece, vai estabelecer uma relação sintomatológica. A gente vai ver o patógeno estabelecendo também uma relação qualitativa com o hospedeiro e provocando, consequentemente, uma doença na planta. Então, existe uma imensa gama de micro-organismos. Desses micro-organismos, alguns estabeleceram, coevoluíram com as plantas, né? Alguns coevoluíram com grupos maiores, e aí alguns patógenos são polífagos, alguns são específicos de alguns grupos de gêneros ou famílias botânicas, e isso confere a existência de genes para causar, a serem virulentos a essas diferentes categorias de relações com o hospedeiro, ou ele conseguir causar essa doença na planta, ou sim ou não, né, um patógeno. Então, é também uma característica, a patogenicidade, ela é expressa pela presença de sim ou não, virulência sim ou não, e a agressividade é representada por graus, né. Então, a agressividade, ela auxiliaria, usando medidas de quantificação no campo, a verificar os níveis de reação que a gente encontra. Então, a gente sabe que as plantas, nas interações planta-patógeno, né, nessa interação que a gente está representando aqui, ela pode ser resistente ou um nível abaixo de resistência, ou ela pode expressar imunidade, que é uma reação em que não ocorre sintoma nenhuma, não ocorre interação com o hospedeiro, mas ela pode ser resistente onde infecta, mas a área lesionada é pequena. Depois ela pode ser moderadamente resistente, moderadamente suscetível, altamente suscetível, e essas categorias de níveis de reação, elas seriam expressas, né, de reação da planta hospedeira à interação com o patógeno, seria explicada pelas medidas, pelas estratégias de quantificação de doenças que auxiliariam a mostrar o grau da doença. Então, a agressividade estaria relacionada ao grau. Existem outros autores que às vezes colocam esses conceitos de uma maneira diferente, né? Então, até mesmo existem autores que colocam graus de doença para a virulência. Mas aqui o professor, né, na escola que eu aprendi, a agressividade seria uma medida quantitativa, a virulência é a patogenicidade, uma medida qualitativa, de acordo com esse autor a qual eu estou conceituando. E é claro que quando a gente quer representar essas interações, que é basicamente o tema da aula de hoje, é importante que a gente expresse os diferentes fatores ligados à célula hospedeira e aqui à célula do patógeno. Então, o patógeno e o hospedeiro, eles vão estabelecer um constante mecanismo de ataque promovido pelo patógeno e uma constante ativação de mecanismos de defesa promovido pela célula hospedeira. Quando a gente fala do patógeno, né, o núcleo, ele pode produzir genes que vão auxiliar na caracterização dessa patogenicidade que eu já acabei de falar para vocês, essa capacidade que o patógeno tem de causar doença para a planta. Além disso, você ter a ativação de genes de avirulência, né? E aí esses genes de avirulência, eles vão produzir o que a gente chama, né, eu no próximo slide vou explicar para você na teoria de Flor, a questão
do efetor, né, antigamente chamado de elicitor. Então, essa interação entre efetores e receptores da planta, né, então, seriam proteínas produzidas pela planta, proteínas produzidas pelo patógeno, e esse não reconhecimento efetor, receptor do hospedeiro, é o que iria conduzir ao estabelecimento de uma reação parasitária e ocorrência de uma doença. Se a planta hospedeira, né, não reconhecer. Agora, se ela reconhecer, aí sim vai estabelecer toda uma cadeia de mecanismos de resistência, e aí o patógeno não consegue infectar a planta. Mas daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre efetores e elicitores. Mas é só para você chamar a atenção que os genes de avirulência são responsáveis por esse processo de ativação de efetores no patógeno. Os genes de patogenicidade, né, existem vários tipos de fatores que vão conferir a patogenicidade. Por exemplo, o Magnaport grise, ele tem um momento que a célula fúngica gemina e forma o tubo de penetração. Um dos fatores de patogenicidade, um dos genes que conduzem à patogenicidade é a produção de melanina. Ela produz melanina e essa capacidade de produção de melanina faz com que ela seja capaz de infectar a célula hospedeira, a célula de gramíneas, de trigo, de arroz, né, brusone do arroz. Mas, além disso, né, você tem, além desse exemplo prático, vocês têm enzimas, tem toxinas, existem reguladores de crescimento, né, hormônios, antigos hormônios vegetais, polissacarídeos, que vão ser estratégias e mecanismos de ataque promovidos pelo patógeno para infectar a célula da planta hospedeira. Então, reparem, nessas duas ilustrações, sempre vocês têm uma conexão para a produção desses compostos, que são a chave ou para o ataque ou para a defesa da planta hospedeira, associada a uma ativação, a uma transdução de sinais promovidas pelo núcleo do patógeno ou núcleo da planta hospedeira. Do patógeno, vocês vão ter genes de resistência, do patógeno não, da hospedeira, vocês vão ter genes de resistência que vão produzir receptores que vão ser responsáveis por essas interações incompatíveis e não permitindo o desencadeamento do processo infectivo na planta hospedeira. Se a célula hospedeira não tiver genes de resistência, o que vai acontecer? Ele vai conseguir quebrar a parede celular, vai conseguir penetrar dentro do tecido e absorver os metabólitos para o seu desenvolvimento profundo, para ele poder infectar, para ele poder colonizar, para ele poder se desenvolver na planta, tá? Então, esses fungos, eles também podem ativar aqui imediatamente mensagens, né, para o núcleo, mandar mensagens para o núcleo no momento em que você tem uma condição de ambiente que tenha molhamento foliar, que tenha umidade, que tenha temperatura, que tenha um ambiente favorável para esse esporo germinar e tentar penetrar dentro do tecido e estabelecer uma relação compatível. E mandar uma mensagem para o núcleo para imediatamente ele produzir sinais. Então, da mesma forma que você tem esses compostos, que são armamentos bélicos do patógeno para infectar a célula da hospedeira, você tem aqui, né, reforços, tem ativações de mecanismos pré- e pós-formados que podem também proteger a célula hospedeira de possíveis infecções, né? A produção de fenóis, a produção de galacturonas, ácidos graxos, quitinas, espessamento de parede, né? Tudo isso, ou morte celular programada, né? A reação de perceptibilidade, as células vizinhas podem morrer para impedir com que o patógeno colonize e desenvolva as várias etapas do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que a gente vai discutir daqui a pouco. E aqui agora, né, para explicar aquela interação entre efetores, né, e receptores do hospedeiro e efetores, né, do patógeno, a gente tem a teoria gene a gene, a teoria de Flor, que explica justamente essa interação. Então, de novo, a gente sabe que existiam na natureza vários micro-organismos. Desses micro-organismos, alguns, eles coevoluíram, né, ou eles passaram por um processo de evolução onde eles fixaram características em que permitiram com que eles estabelecessem uma interação com as plantas. A gente sabe que existem interações que são
equilibradas, que são positivas, que ambos, o micro-organismo ele é favorecido e a planta é favorecida, como o caso das micorrizas, como o caso das FBNs, das bactérias diazotróficas, né? Existem casos, por exemplo, de interações comensais, em que o micro-organismo infecta, né? Ou então o micro-organismo ele se beneficia com compostos produzidos pela planta, mas ele também não prejudica essa planta. Então, ele tem uma relação de neutralidade, mas ele não prejudica o metabolismo, a fotossíntese, a respiração, a transpiração da planta. E isso é uma relação comensal. E aqui, dentro da área de fitopatologia, existe uma relação de parasitismo, né? Uma interação que não é extremamente desarmônica, onde só um organismo é favorecido, onde esse organismo, esse fitopatógeno, ele penetra na planta, ele se favorece, né, de várias maneiras no metabolismo vegetal e desfavorece a planta. Essa interação com a planta vai desfavorecer, então, estabelecendo uma relação que a gente chama de uma relação desarmônica, tá bom? E aí essa teoria gene a gene justamente explica essa relação desarmônica entre o patógeno com o hospedeiro, de quando acontece e de quando não acontece, que explica justamente os casos de micróbios que interagem e que não conseguem estabelecer, não conseguem infectar, colonizar e reproduzir, ou os patógenos que conseguem infectar, colonizar e reproduzir. Essa teoria de Fock, ela fala que para cada gene que condiciona uma reação de resistência no hospedeiro, existe um gene complementar no patógeno que condiciona a virulência. Então, ou seja, aqui é a publicação, né, que justamente fala, que explica, se vocês quiserem baixar da internet e lerem, ó, é essa publicação, que tudo isso que eu estou falando para vocês está contida nessa publicação. E ela fala o seguinte: quando você tem, imagine aqui, ó, então é uma relação, vamos imaginar da teoria chave-fechadura, né? Então aqui, quando você tem o reconhecimento efetor do patógeno com o receptor do hospedeiro, essa combinação vai gerar um tipo de reação que a gente chama incompatível. Então, se há o reconhecimento, a planta foi capaz de produzir um receptor que reconhece o efetor do patógeno, não ocorre a doença, como vocês estão vendo aqui. Agora, no caso das plantas que são suscetíveis ou das plantas que têm, né, uma interação onde ela não consegue produzir um receptor que reconhece o seu efetor, então, ela vai ocorrer doença a partir do momento que não existe esse reconhecimento. E isso é um tipo de reação que a gente chama compatível. Então, é disso, né, essa explicação que eu acabei de dar para vocês é o que explica a teoria gene a gene, a teoria de Fock, que para a existência ou não existência dessa combinação molecular entre essas moléculas, né, de efetores e receptores, efetores do patógeno, receptores do hospedeiro, para ocorrência de doenças. E agora, né, o slide principal da aula de hoje, onde a gente vai desmembrar, né, os vários subprocessos, a gente tem o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Então, como vocês podem observar, o ciclo ele tem duas camadas, né, a gente chama de um ciclo primário e aqui um ciclo secundário. O ciclo primário, ele é composto, né, por uma etapa de sobrevivência, de disseminação, infecção, colonização e reprodução. O ciclo secundário, agora, ele envolve só 4 etapas, em que envolve a fase de disseminação, infecção, colonização e reprodução. Lembrando que as fases do ciclo de disseminação e sobrevivência ocorrem fora do hospedeiro, e essa caixa verde que está sendo marcada aqui significa a célula da planta hospedeira. Então, as fases do ciclo das relações patógeno-hospedeiro que ocorrem dentro da célula da planta hospedeira são as fases de infecção, de colonização e reprodução. Vamos tentar agora imaginar de uma relação prática isso com uma lavoura, com um campo produtivo, né, de qualquer cultura. Então, as fases de sobrevivência são as fases que a gente leva em consideração nos períodos de entre-safra, ou seja, o ciclo primário, ele está levando em consideração o ciclo, o patógeno fica sobrevivendo de diversas formas no campo, ele vai se disseminar, ele chega na planta hospedeira,
E aí, durante o ciclo, né, do desenvolvimento do hospedeiro, ele vai formando, né, à medida que você tenha tempo, à medida que o hospedeiro ele é resistente ou não, à medida que você tem um ambiente favorável ou não, você vai ter uma quantidade de ciclos secundários sendo desenvolvidos. Então, o ciclo secundário seria na estação de cultivo, e o ciclo primário entre estações de cultivo. Ah, professor, eu não sei o que é entre estações de cultivo. É entre uma safra e outra. Se você vai plantar uma determinada cultura de verão, vai plantar em novembro, colher em fevereiro, então tudo vai acontecer, o ciclo secundário vai ser de novembro a fevereiro, vai ocorrer a infecção, colonização, reprodução e disseminação. Isso é o ciclo secundário. Isso é o ciclo que ocorre na safra, né? E o ciclo que ocorre entre safra é depois de fevereiro. Então, você plantou, né? Houve infecção, né? E tudo vai depender das relações que a gente colocou lá no primeiro slide, das interações entre os 6 componentes que explicam a doença no campo. Você vai ter a infecção, a colonização, você colhe, né? Você pode ter vários ciclos secundários. De repente, você colhe lá nos resíduos culturais, pelas diferentes formas de sobrevivência, ele vai ficar presente. Vamos imaginar o caso da soja, que demora 1 ano para ser cultivada, ele vai ficar sobrevivendo das diversas formas que eu vou discutir com vocês. Ele vai se disseminar pela água da chuva, pelo vento, por insetos, vetores, etc. E aí, quando você plantar de novo, passar 1 ano, você tem de novo o ciclo se desenvolvendo. Então, se você raciocinar em cima desses ciclos primários e ciclos secundários, o objetivo de se aprender isso é de você traçar medidas, estratégias de manejo, estratégias de controle. Eu vou falar na aula de controle, né, táticas de controle, e eu vou de novo apresentar esse fluxograma e os locais onde vocês podem implementar diferentes estratégias de manejo e compreender as estratégias de manejo físico, químico, cultural, biológico, genético, para tentar minimizar e cortar esses ciclos, impedindo com que haja o desenvolvimento da doença no campo. Tá? Então, é muito importante isso do ponto de vista prático, a compreensão do ciclo das relações patógeno-hospedeiro tem uma conexão com o manejo e tem uma conexão com a tomada de decisão para a implementação de estratégias eficazes de controle, né? E quando você aplica um fungicida, qual é o impacto nisso, da aplicação desse fungicida sobre o corte dessas fases? Eu vou falar sobre isso na aula de epidemiologia, sobre a história do inóculo, o Q0, né, inóculo inicial, e a questão da disseminação, né, a formação e da taxa de infecção, né? Na aula de epidemiologia eu vou falar sobre o Q0, que é o inóculo inicial, e a taxa de infecção, que também tem a ver com essa questão da expressão dos ciclos primários e secundários e a forma de você frear, a forma de você criar obstáculos para o desenvolvimento de doenças no campo. Outra forma de você representar o ciclo das relações patógeno-hospedeiro são essas duas formas, né? Só que aqui, né, lá a gente estava fazendo uma representação genérica de todas as doenças, só que nas interações planta-patógeno, você tem 2 tipos de epidemias, que são chamadas epidemias monocíclicas e epidemias policíclicas. As epidemias monocíclicas e policíclicas têm a ver com aqueles ciclos primários e com aqueles ciclos secundários que eu acabei de explicar no ciclo das relações patógeno-hospedeiro. As doenças monocíclicas classicamente estão relacionadas aos patógenos que afetam o sistema radicular, né, que tem o solo como uma barreira física para a disseminação, para ocorrência de ciclos secundários da doença. Então, impede com que a dinâmica seja tão vantajosa para provocar novos sítios de infecção por causa da barreira física do solo. E no caso das doenças policíclicas, eu estou me referindo justamente agora numa situação contrária às doenças monocíclicas, que seriam as doenças ligadas à parte aérea, aos patógenos, onde você não tem o ar como um componente e que esse
ar e esses vários mecanismos atrelados a essa parte aérea que não impedem a disseminação, que não impedem a descoberta de novas áreas de tecido sadio para infectar, né? Lembrando que sempre durante esse processo de chegada do esporo da planta, não podemos esquecer que a planta cresce, expande as áreas do tecido, e à medida que ela expande essas áreas do tecido, você tem novas possibilidades de células para que o patógeno possa infectar e obter os nutrientes para o seu metabolismo. Então, o desenvolvimento desses ciclos secundários, ele auxilia justamente nessa questão da perpetuação da espécie, na possibilidade do patógeno, né, e dele conseguir causar, expandir a sua intensidade, a sua agressividade no campo, tá? Então, vamos falar sobre epidemias monocíclicas. Então, ela, como a gente sabe, né, então ela tem um inóculo primário no campo, que ele tem diferentes formas de sobrevivência, né? Então, vamos pegar um exemplo dos materiais em decomposição, né, as plantas espontâneas, plantas daninhas. Então, ele vai servir você fez o cultivo, colocou a semente no campo, a semente ficou em contato com esse inóculo primário, ocorreu uma infecção primária e essa planta morre. Então, você vai ter sintomas que a gente chama de reboleira, uma área com a planta morre, outra área onde a planta está sadia. Então, você vai ver quase que essa relação heterogênea, né, de sintomatologia da doença no campo. E aí, somente na outra estação de cultivo, dependendo do tipo de forma que você envolve esse tipo de patossistema, de um patógeno do solo, você pode aumentar essa área de distribuição do inóculo primário ou não. Por isso que é importante você conhecer, entender e monitorar as epidemias que ocorrem tanto de doenças do sistema radicular quanto de doenças da parte aérea. Então, nesse caso, você só vai ter uma infecção primária. Então, essa é a característica das doenças monocíclicas. E das doenças policíclicas, vocês vão ter um inóculo primário, que você faz o cultivo na área, no momento em que você tem as condições mais favoráveis, momento que você tem uma idade da planta mais favorável, às vezes nos períodos de florescimento, são janelas de infecção muito favoráveis, ocorre a infecção primária. E aí esse inóculo, né, essa infecção primária, ela infecta, ela reproduz, ela coloniza, ela reproduz e produz o que a gente chama de inóculo secundário. E esse inóculo secundário na parte aérea tem a possibilidade de ter infecções secundárias, de ser disseminado na mesma estação de cultivo, né, e ampliar a possibilidade de ter um número de plantas maior, uma expansão maior dos danos na hospedeira. Então, se aqui você tinha uma situação aleatória e reboleira, aqui você tem uma possibilidade de ter uma disseminação randômica e todas as plantas serem infectadas durante a estação do cultivo. Tudo vai depender da potência que esse patógeno tem de se disseminar e das condições que a gente tem da interação planta-patógeno, que a gente falou no início, né? Condições de ambiente, condições ligadas ao homem, né? De colocar ou não estratégias de manejo, né? E depois que você colhe, você vai ter esse inóculo que vai sobreviver de diferentes formas e vai servir de fonte de inóculo para a próxima estação de cultivo. Uma das questões que os alunos às vezes apontam, né, e relacionam se doenças monocíclicas, então elas são mais brandas que as doenças policíclicas? Não, elas são doenças que a gente chama, na verdade, cada uma são características particulares e cada uma tem potências de danos que não permitem você classificar qual é mais ou menos agressiva. Essa agressividade ela é muito relativa, porque depende de uma série de fatores que a gente viu, fatores de interação planta-patógeno que a gente falou lá no início. Além dessas doenças monocíclicas, né, temos as doenças policíclicas. Mais recentemente, existem as doenças chamadas do terceiro grupo, que são as doenças transmitidas por vetores, em que durante esse ciclo, além desse inóculo secundário aqui,
você vai ter também um outro fator que vai trazer inóculo, que vai distribuir inóculo, e que esse inóculo distribui de uma maneira sistêmica pela planta, que é a questão do vetor. Então, o inóculo pode ser produzido dentro da mesma planta, ou inóculo vindo de plantas circundantes, ou fora da propriedade, ou plantas que não são alvo das estratégias tradicionais de manejo. Então, seria o terceiro grupo de doenças que estaria aqui, né? Eu poderia fazer mais uma outra ilustração, esse gráfico já está defasado, que seria o terceiro grupo epidemiológico de interação de relação planta-patógeno, tá? Aqui uma outra forma de representar o ciclo de desenvolvimento da doença, né, levando em consideração os períodos secundários e períodos primários, é uma repetição daquele primeiro slide maior que a gente colocou, só que uma discriminação maior dos subprocessos que a gente vai ver depois no ciclo das relações patógeno no hospedeiro mais à frente. Então, quando você tem, né, você sabe que um patógeno, você tem uma planta, os esporos, eles caem nessa planta, vocês têm uma condição, por exemplo, durante a noite, ou nos períodos mais amenos, em que você tem lá umidade, ferrugem, os esporos de ferrugem, você tem umidade, e essa umidade vai favorecer o reconhecimento da hospedeira. Então, ele vai tentar penetrar essa planta, se durante essa penetração, lembra da teoria de Flor? Então, se for uma reação incompatível, se a planta tiver um receptor que reconheça o efetor do patógeno, produzido pelo patógeno no momento que ele vai tentar infectar, ele imediatamente, o processo vai ser abolido, não vai ocorrer doença. Mas se a planta hospedeira não tiver o efetor, se lá dentro do seu núcleo não ativar proteínas pelo ribossomo, né, não transcrever proteínas para impedir com que ele infecte, você vai ter, você não vai ter nenhum tipo de barreira promovida pelo hospedeiro para infecção. E aí, todo o processo infectivo vai se desenvolver. Então, eu estou dando uma explicação celular da infecção desse patógeno. A aula de hoje, né, ela está se propondo a discutir essa interação celular, né, da interação planta-patógeno. Então, ele infecta, reconhece, então é algo do tipo, você tem uma porta e você vai entrar com uma chave para tentar abrir, uma planta resistente, a chave não abre. Uma planta suscetível, né, eu sou o patógeno, ela vai abrir a porta, e no momento que eu abro a porta, isso estaria relacionado ao processo de infecção. É a primeira etapa de conexão planta-patógeno. Então, não tem mais nenhum tipo de barreira. Então, imediatamente vai invadir, e essa invasão significa numa proliferação intercelular ou intracelular, um crescimento da hifa ou dos propágulos do patógeno, né, dentro dos espaços. Então, quando eu falo patógeno, é fungo, bactéria, vírus, nematóide, dentro desse tecido, quer seja na raiz, quer seja no caule, quer seja na folha, e ele vai começar a crescer, e no momento que ele cresce, ele coloniza, então ele tem energia, ele absorve a energia da planta, e essa energia vai ser transportada, vai ser direcionada para o processo de reprodução. E aí, no momento que ele reproduz, aí sim eu consigo verificar o desenvolvimento de sintomas. Então, de todo esse processo, a gente tem lá um processo de incubação em que não é visível ao olho nu, a não ser que você fique monitorando pelo microscópio. Mas quando você vê o sintoma, significa que já ocorreu infecção, invasão, colonização e o patógeno já está reproduzindo. E lembrando que, graças a essa reprodução que eu mostrei na aula prática passada, eu consigo identificar o tipo de patógeno que está ocorrendo nessa planta. E aí, ele está reproduzindo, então ele vai ficar disseminando esse patógeno e formando os ciclos que a gente chama inóculo secundário ou ciclo secundário da doença. Ou uma outra via que vocês podem ter é uma produção de propágulos sexuais, em que eles vão ficar num estágio de dormência, né? Eles vão ficar sobrevivendo aqui, justamente nessa fase aqui, dessas setas, está justamente ligando a uma fase de sobrevivência, um período de dormência,
de diferentes formas. Eu vou falar para vocês os diferentes propágulos. Lá em microbiologia geral, falei de clamidósporo, apotécio, peritécio, né, que são estruturas, corpos de frutificação que servem como uma proteção para o inóculo entre uma estação de cultivo e outra, né, nos períodos de sobrevivência, escleródios, né, então eles vão servir de inóculo primário no momento em que você tem um hospedeiro suscetível no campo e ele novamente reinicia o ciclo, né, ele dissemina esse inóculo primário e reinicia esse processo de reconhecimento do hospedeiro, infecção, e ocorre infecção, colonização, reprodução e assim por diante. É a mesma forma de explicação da interação do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Bom, então até aqui eu falei para vocês sobre ciclo, né, de uma maneira repetida, os 3 últimos slides basicamente foi a partir disso, e agora vamos falar sobre o patógeno, sobre as diferentes categorias de patógenos que nós temos no ambiente. Eu já falei para vocês que os patógenos coevoluíram para infectar uma planta e causar os sintomas nessa planta, nesse tecido dessa planta viva, né, nessa célula viva, e causar a morte dessa célula, né, ou até mesmo ficar minando. Às vezes ela não mata a célula, como o caso de viroses, como o caso de parasitas obrigatórios, ele mantém o hospedeiro vivo e vai minando a energia, a força, e o hospedeiro não consegue usar a sua energia para produzir grãos, produzir frutos, né, para ele poder se desenvolver. Então, esse patógeno que coevoluiu, ele tem 3 diferentes categorias. Então, o que aconteceu? Eram micróbios que conseguiram desenvolver uma capacidade de infectar a planta hospedeira, e cada um desses micróbios tem características particulares. Vamos começar a falar dos parasitas acidentais. Então, os parasitas acidentais são aqueles em que eles não têm um mecanismo de penetração direta dentro do tecido da planta. Então, eles ficam, para eles poderem penetrar, ou como o caso aqui do Geotrichum candidum, que causa podridão azeda do tomate, ele, Rhizopus stolonifera também, do morango, ele precisa de uma abertura, uma condição favorável, uma condição de umidade. Você beneficia uma determinada hortaliça, você mantém ela úmida, e você tem o tecido que ele foi ferido, tem microfissuras, e essas fissuras são os locais onde esses patógenos se aproveitam e infectam essa planta. Então, você já sabe, então, que para controlar um parasita acidental, é só você não dar condição de umidade, temperatura, durante o beneficiamento do órgão, ou grão, etc., ou você não promover fissuras, ferimentos no tecido, porque ele vai penetrar por isso. Ele não tem a capacidade de penetrar diretamente. Para falar dessas 2 categorias, eu vou me referir dos saprófitas facultativos e dos parasitas facultativos. Eu vou me referir à questão, eu gostaria que vocês agora mentalizassem a respeito de material orgânico, resíduo orgânico vegetal, resíduo da soja, do feijão, do abacaxi, das plantas que o homem cultiva no campo, e os patógenos que infectam essas plantas. Então, se você tem o resíduo cultural, esse parasita facultativo seria aquele que fica a maior parte do seu tempo se desenvolvendo em tecido morto, né, no campo, e aí, em uma determinada fase do seu desenvolvimento, ele vai causar parasitismo nas plantas, ele vai ser capaz de penetrar o tecido da planta. Então, ele fica a maior parte do seu ciclo, né, os parasitas facultativos, vivendo em condição saprofítica, vivendo no material orgânico, né, são patógenos que vivem nesse material orgânico. Os saprófitas facultativos agora é o contrário, né? Então, né, esses 2 de novo, lembre da história do material orgânico, do resíduo cultural, das diferentes plantas cultivadas pelo homem, né, domesticadas pelo homem. Os saprófitas facultativos são aqueles que vivem a maior parte do tempo, no caso das cercosporioses, né, fica a maior parte do seu tempo infectando o tecido vivo, e aí uma menor parte do tempo infectando o tecido em decomposição. Então, reparem que aqui, ferimento, aqui fica a maior parte no tecido em decomposição, aqui fica a maior parte no tecido vivo, e aqui, obviamente, seguindo esse degrau que a gente está vendo de classificação desses patógenos,
Os parasitas obrigatórios, eles são biotróficos, eles obrigatoriamente só vivem em hospedeiro vivo. Aqui, somente hospedeiro vivo. Por isso que esse aqui está nesse grupo, tá? Então, aqui, a maior parte do tempo fica em hospedeiro, em célula viva, e uma menor parte ele pode sobreviver no tecido morto, tá? Então, essas três categorias aqui têm relação com o tecido morto da planta infectada. E aqui você vai ter outros mecanismos de sobrevivência que a gente vai discutir, em que ele vive somente no hospedeiro vivo, que é o caso dos míldios, oídios, ferrugens, carvões, vocês têm viroses. A gente vai falar sobre esses grupos de parasitas biotróficos lá no final da disciplina, tá? Também, volto a dizer, né, uma pergunta que vocês colocam, qual desses patógenos são mais importantes? Não é possível dizer isso, porque cada um tem a sua particularidade, dependendo da interação com o hospedeiro, os patógenos que representam cada um desses grupos de parasitas obrigatórios, saprófitas facultativos, parasitas facultativos, eles vão ter importâncias bastante relevantes, né, que macrofomina faseolina, que é parasita facultativo, vão ter sua importância para as culturas. Beleza. Então, agora vamos entrar numa próxima etapa de discriminar e fazer vocês entenderem os vários subprocessos atrelados aos 5 processos que envolvem o ciclo das relações com o patógeno hospedeiro. Então, o ciclo de disseminação e sobrevivência fora da planta, infecção, colonização e reprodução dentro da célula da planta, e aqui os subprocessos e os mecanismos atrelados a esses processos. Lá, né, o mecanismo de sobrevivência, a gente vai falar agora sobre as estruturas, os diferentes tipos de estruturas especializadas de sobrevivência que o patógeno possui, as atividades saprofíticas, as plantas que eles sobrevivem, né, podem ser plantas nativas, plantas daninhas, os vetores, a gente vai falar sobre eles, sobre a disseminação, os 3 subprocessos que nós temos, 3 etapas, a etapa de liberação, dispersão e deposição, tá? A liberação do esporo, né, ela pode ser de 2 processos, alguns são processos ativos e outros passivos. A dispersão pode ser por várias formas. É claro que aí vocês pensem sobre patógenos, lembrando da história dos patógenos de solo, do patógeno da parte aérea. Vocês vão ter a dispersão pelo ar, pela água, a dispersão através de métodos envolvendo de cultivo em que envolve o homem, e através de insetos, né, que podem agir como esse processo de dispersão. É um processo ao acaso, né? Então, quando eu falo insetos, por que eu não chamo de vetores? O vetor é uma terminologia que está ligada a um organismo que sempre vai fazer parte do processo de transmissão da partícula, do componente, do propágulo, do patógeno. E o inseto é a obra do acaso, né? Um outro tipo de categoria de organismo que pode ser responsável por essa dispersão, né? Aqui também poderia incluir insetos e outro elemento aqui de mecanismo, a parte de vetor também, né? A deposição pela sedimentação, né? São as 3 etapas, né? Quando o vento leva, ele sedimenta, ele entra em contato com a célula hospedeira, e aqui o impacto, né? E aí a terceira etapa que a gente chama de turbulência. A etapa de infecção, ela tem 3 fases, né? Uma de pré-penetração, né? Emissão do tubo de penetração, né? Tubo germinativo. A penetração, quando reconhece a planta, e essa penetração pode ser de várias formas, né? Vetores também, né? O que vai promover um ferimento. Aberturas naturais, direta, né? Poderia adicionar aqui o vetor. E aqui o estabelecimento das relações parasitárias, quando ele não, né, reconheceu a planta. Lembra daquela história da chave? Quando conseguiu abrir a porta e entrar ali, significa que é um mecanismo que a infecção ocorreu e que o patógeno está entrando dentro da célula do hospedeiro. E desenvolvimento, né, dando continuidade
aos processos de colonização intercelular e intracelular. E, consequentemente, ainda dentro da célula, o desenvolvimento de processos de reprodução sexuada ou assexuada, né? Lembrando que os processos de reprodução sexuada estão relacionados à atividade de sobrevivência, e os processos de reprodução assexuada estão relacionados às etapas de expansão de lesão de área de tecido lesionado, de epidemia propriamente dita, da agressividade do patógeno, né, os ciclos secundários da doença, o inóculo secundário da doença que é produzido